Conversas no masculino. Olá, eu sou o missionário Paulo Paulino. Estamos no Alentejo, na Assembleia de Deus de Redondo, Missão de Almada, e é para mim um privilégio partilhar parte da nossa vida. Fui empresário, posso dizer, de sucesso, juntamente com a minha família, mais de 2 décadas, de um tempo incrível a esse nível. Depois chegou a grande crise mundial financeira e económica 2008-2010. Aconteceu alguma coisa que era impensável para nós. Na verdade, é que a empresa também quebrou à semelhança de muitas outras empresas no país e em todo o mundo. O desespero, entrou o choque, a perda, a dor. Foi um tempo muito difícil. Então eu olhava para o lado e vi colegas empresários a maltratarem-se, casais a entrarem em ruptura, divórcios. Um dos meus colegas suicidou-se no próprio escritório. Amigos, olhei para o lado e não vi nada. Só, desculpem que diga, só desesperança. Olhei para mim, para dentro de mim, e encontrei-me zangado com o mundo, zangado comigo, zangado com Deus. Uma raiva interior, de alguma forma, a desilusão, o desânimo, o orgulho ferido, e a grande pergunta era: e agora? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Como é que eu vou sustentar tudo isto? Repara, eu fui empresário durante muitos anos, onde tínhamos vivenda, tínhamos carro, tínhamos uma boa vida, e agora tudo estava a desaparecer. Tivemos que vender a vivenda e, enfim, grandes dificuldades. Mas lembrei-me que era um cristão, lembrei-me que era um filho de Deus convicto, com muitas imperfeições, mas autêntico, sincero, verdadeiro. E olhei para Deus e pedi ajuda, e vi nele a esperança. E olhei para cima. E dessa forma eu vi sinais de Deus na nossa vida. Deus enviou pessoas, mesmo desconhecidas, que vieram ajudar-me, dando emprego, dando possibilidade de me sustentar de uma forma provisória, é verdade, mas era tempo de ajuda, era tempo de uma grande urgência. A família foi fundamental. Enquanto outras famílias se desintegraram, a nossa família, em casa, os irmãos, a mãe, etc., ajudámos-nos como nunca, ficámos tão juntos, um só, como vivendo a mesma dor, mas também a mesma alegria da esperança que havia em nós, por causa da fé que temos no Filho de Deus. Alguém, conhecido, nossa amiga comum, deu-nos a possibilidade de termos um emprego numa multinacional em Lisboa. Estivemos lá não muito tempo, algum tempo, mas foi tempo certo e tempo de experiências novas. Sabem, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele prepara tudo, mesmo quando nós não imaginamos o que nos vai acontecer. Então, nessa multinacional, vivi experiências únicas a prepararem-me para o futuro. Eu lembro-me, dentro das minhas funções, eu tinha possibilidades de fazer visitas aos nossos clientes. Entre muitas, quero aqui evidenciar e sublinhar 2. Primeira, uma senhora cheia de dores. Uma senhora que tinha sido operada à coluna várias vezes, então ela via com umas dores incríveis. E eu entrei em sua casa, ela primeiro estava com dificuldade em receber-me, mas depois disse: mas eu vou vencer e aguentar as minhas dores, vou falar consigo, Sr. Paulo. Sentámos-nos na cozinha. Eu, vendo o seu sofrimento, pedi-lhe se podia orar por ela, pedi licença ao esposo, se podia colocar a mão no ombro da senhora. Orámos. Algum tempo depois, ela olha para mim com as lágrimas nos olhos, com um brilho nos olhos, e diz-me: Sr. Paulo, eu não queria deixar entrar. E agora a dor desapareceu de uma forma incrível. E chorou. Chorámos. Então ela disse: agora vou fazer o que não era capaz de fazer. Vou descer até ao resto do chão, consigo, pelas escadas, e vou-me despedir de si. E assim aconteceu. Nunca mais vi a senhora, mas Deus estava-me a dizer, de alguma forma, que tinha coisas muito melhores para fazer, além do trabalho antigo. Sabem? Mas sempre aquele pensamento: eu vou-te abençoar na terra da tua aflição. Mas eu já tinha saído da terra da minha aflição. Segunda experiência preparatória. Entrei numa outra casa, de um radialista conhecido, mas não vou dizer o nome, nacional, e ele naquele dia abriu uma porta para falar acerca de um assunto, e eu notei que o homem estava muito triste.
E ele confessou-se: Senhor Paulo, eu ia suicidar-me. E se não fosse o Senhor, ele disse, isso iria acontecer. E tivemos uma conversa, e falámos da esperança, e falámos da fé, que ele era católico, e falámos que há caminho para caminhar. E orei por ele ali no seu jardim. Ele tinha perdido também, por causa dos filhos, ou do filho, tinha perdido todo o interior da sua casa. Ninguém sabia, mas ele estava a sofrer daquela forma. E aquela pessoa foi abençoada. Reparem, Deus estava a preparar-me para coisa melhor. Das experiências tão negativas, Deus pode nos levantar para coisa muito melhor. Passado este tempo, ou algum tempo, o meu contrato acabou na empresa multinacional. E eu subitamente, inesperadamente, porque eu pensava que ainda havia a possibilidade de renovar, eu fiquei sem emprego. E eu disse, e agora, Senhor? Novamente a pergunta. A passar novamente pela experiência terrível de estar desempregado. A Carmen, a minha esposa, não trabalhava na época. E eu parei numa das ruas de Odivelas. Saí do carro com todas estas questões. E um varredor de rua parou de varrer, olhou para mim e disse, amigo, deixe-me que eu lhe diga, na sua vida tudo está bem. É coincidência? A verdade, amigos, é que mais um sinal transcendente, incrível da parte de Deus, significava que Ele estava-me a ajudar a dar o passo seguinte. Resumindo, rapidamente o meu cunhado, que tinha e tem lavanderias, permitiu que eu trabalhasse, foi possível que eu trabalhasse com eles. Eles sempre me ampararam, mesmo em sua casa, nós fomos para lá, morávamos juntamente com eles durante um tempo. Depois já estávamos a ganhar o salário duplo e estávamos a preparar um apartamento para ficarmos por lá, por Lisboa. Até que, o inesperado, subitamente recebo um convite da parte do pastor local que estava à época em Argueiros de Monsaraz, e ele disse-me, Paulo, a igreja clama para que o irmão volte novamente para o Alentejo. Pensamos que é da vontade de Deus, mas eu no meu interior, eu não lhe respondi e disse, olha, deixe-me que ele vá pensar no assunto, eu com a minha família, mas se querem que lhe diga, eu não lhe disse isto a ele, mas ele disse, mas eu pensei, agora já tenho um salário duplo, estou com a família, estamos a preparar um apartamento, agora é para ficar por cá. Mas sabem, eu tive a ousadia de orar a Deus e Ele convenceu-me. E depois convenceu também no coração, na alma, a Carmen, a minha esposa. O nosso Natanel, o filho, compreendeu perfeitamente. E voltámos ao Alentejo. Lembram-se? Sempre Deus me tinha dito, vou abençoar-te na terra da tua aflição. Eu pensava que era para levantar uma empresa outra vez, ou a mesma ou outra. Não. Agora a empresa é trabalhar com as pessoas. É ajudar este povo alentejano que precisa da ajuda social e espiritual, precisa de ânimo, de alegria, não é? Uma nova perspectiva de futuro, é isso que nós estamos agora a fazer. Então, a oportunidade que eu tinha perdido muitos anos antes, Deus estava-me a dar a última oportunidade. Neste tempo, amados, é tempo de esperança. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a alma e a convicção que em Deus é possível. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E vou tentar fechar esta nossa conversa com um versículo que sempre me acompanhou e não me deixou abater. Diz Deus, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.